Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade à sequência de aulas do nosso projeto Gramática Gerativa na Educação Básica, divulgando os saberes da universidade do nosso curso Sintaxe até embaixo, que teve início com a aula da professora Elaine Mello, que focalizou aspectos da sintaxe e a relação com alguns dos documentos pertinentes à educação básica. Na minha sequência, eu vou focalizar os seguintes tópicos: o ensino-aprendizagem de língua materna nos parâmetros curriculares de língua portuguesa, a gramática gerativa, focalizando principalmente a sintaxe nas palavras, o que a gente pode chamar também de morfologia, e a formação de palavras no português brasileiro, e aí também trazendo um pouco da literatura com Guimarães Rosa, e a gente vai ver que ponto que a gente vai focalizar nesse tópico. Eu vou iniciar por aspectos dos parâmetros curriculares nacionais no que diz respeito ao ensino de língua portuguesa, enfatizando o percurso necessário para a reestruturação do ensino de língua portuguesa, né, como língua materna nas escolas. E aí, desde o início da década de 80, o ensino de língua portuguesa na escola ele tem sido o centro da discussão acerca da necessidade de melhorar a qualidade da educação no país. E aí, no ensino fundamental, o eixo da discussão, no que se refere ao fracasso escolar, tem sido a questão da leitura e da escrita, na dificuldade em alfabetizar e na falta de eficácia no uso da linguagem. E aí, na universidade, os alunos levam essas mesmas dificuldades e aí apresentam dificuldades em compreender os textos propostos para leitura e organizar ideias por escrito de forma eficaz. E aí essas evidências de fracasso escolar, elas apontam a necessidade da reestruturação do ensino de língua portuguesa com o objetivo de encontrar formas de garantir, de fato, a aprendizagem da leitura e da escrita. E aí é importante enfatizar um pouco da história da origem desse fracasso que é identificado no ensino de língua portuguesa, que é medido por exames nacionais de comparações globais e etc. Né? Então, o documento ele traz algumas reflexões acerca dessa origem do fracasso no ensino de língua portuguesa. Então, de acordo com o conhecimento disponível lá nos anos 60, a causa do fracasso era o aluno, já que funcionava para alguns, deveria funcionar para todos, e por que não todos, né? Então, o foco desse fracasso era no aluno. E aí, no início dos anos 80, houve uma mudança na forma de compreender o processo de alfabetização e deslocavam a ênfase, então, habitualmente posta em como se ensina e buscavam descrever como se aprende. E aí os resultados dessas investigações também permitiram compreender que a alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar. E para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. A identificação desse fracasso no ensino foi a base para a necessidade de uma transformação de alguns aspectos no ensino de língua portuguesa nas escolas. E já no PCN, no ensino de língua, do ensino de língua portuguesa, a gente vai identificar algumas expressões que vocês já conhecem pelas aulas da professora Heloísa Pilati, que estão lá no nosso Google Classroom, e também pelas aulas da professora Elaine, que é o fato de que a transformação na educação escolar resultou na razão de ser das propostas de compreensão ativa, e não a decodificação e o silêncio, em que as situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensarem sobre a linguagem para poderem compreendê-la e utilizá-la adequadamente. E aí, desse modo, a abordagem ativa no processo de ensino-aprendizagem, a gente consegue identificar 3 participantes importantes. Um deles é o aluno, que é o sujeito da ação de aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento. A língua portuguesa, enquanto objeto de conhecimento, e o próprio ensino, concebido como a prática educacional que organiza a mediação entre o sujeito e objeto do conhecimento. Para que essa mediação aconteça, o professor deverá planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno.
E aí tem se observado que a afirmação de que o conhecimento é uma construção do aprendiz vem sendo interpretada de maneira espontaneísta, como se fosse possível que os alunos aprendessem os conteúdos escolares simplesmente por serem expostos a eles. Esse tipo de desinformação, que parece acompanhar a emergência de práticas pedagógicas inovadoras, tem assumido formas que acabam por esvaziar a função do professor. E é nesse contexto em que o nosso projeto Gramática Gerativa na Educação Básica, divulgando saberes da universidade, ele se insere. E aí a gente pode observar aí a partir do objetivo central, como que o nosso projeto e também o nosso curso Sintaxe até embaixo pode estar relacionado e pode, consequentemente, auxiliar nesse processo de mudança na visão da educação básica, do ensino de língua portuguesa na educação básica. Então, o objetivo central do nosso projeto é promover uma metodologia de ensino que auxilie na resolução das deficiências relativas à falta de compreensão sobre o que seja a língua padrão, por exemplo. Nesse contexto, a linguística pode ajudar a compreender alguns conceitos, tais como o que é língua, por exemplo. Né? Enquanto o relacionamento apropriado entre algumas noções ainda não estiver bem estruturado, o professor, que é um daqueles participantes do processo de ensino-aprendizagem, o professor de língua na escola não tem consciência muito clara de qual seja a sua tarefa. É por essa razão que temos certeza de que um avanço no ensino escolar de língua pode ser alcançado a partir do momento em que consigamos passar para a área do ensino a compreensão teórica da capacidade humana de linguagem. Assim, um dos nossos objetivos específicos, então, né, que vai relacionar aqueles 3 participantes do processo de ensino-aprendizagem, é introduzir a gramática gerativa como ferramenta nos ensinos de língua materna na educação básica. Um ponto importante que relaciona a sugestão da aprendizagem ativa e a gramática gerativa é a prática da reflexão sobre a língua, já que, quando se pensa, se fala sobre linguagem, a linguagem ela mesma, realiza-se uma atividade de natureza reflexiva, uma atividade de análise linguística. Essa reflexão ela é fundamental para a expansão da capacidade de produzir e interpretar textos. É uma entre as muitas ações que alguém considerado letrado é capaz de realizar com a língua. A análise linguística refere-se a atividades que se pode classificar em epilinguísticas e metalinguísticas. Ambas são atividades de reflexão sobre a língua, mas se diferenciam nos seus fins. No nosso projeto, a gente vai focalizar uma delas, que são as atividades metalinguísticas. E disse que essas atividades metalinguísticas estão relacionadas a um tipo de análise voltada para a descrição, por meio da categorização e sistematização dos elementos linguísticos. Então, trata-se da utilização ou da construção de uma metalinguagem que possibilite falar sobre a língua. Quando parte integrante de uma situação didática, a atividade metalinguística desenvolve-se no sentido de possibilitar ao aluno o levantamento de regularidades de aspectos da língua, a sistematização e a classificação de suas características específicas. E é basicamente isso que a gramática gerativa, enquanto uma gramática explicativa, tenta fazer, não é? Então, a gramática gerativa, ela surge com o Noam Chomsky, né, como muitos de vocês já sabem. Para ele, a prática de reflexão sobre a língua está baseada no fato de que, quando aprendemos uma língua, sabemos muito mais do que aquilo que aprendemos. Né? Então, tem um saber aí inconsciente, né, que precisa ser tornado inconsciente. Não é? E daí originam-se 2 conceitos importantes na teoria gerativista. Né? Um deles é o problema de Platão. Como é possível aos seres humanos adultos possuírem um sistema de conhecimento da língua tão complexo e rico, já que seu contato com o mundo pode ser considerado limitado e os estímulos iniciais que recebem são tão pobres durante o período crítico de aquisição da linguagem? O outro é o problema de Descartes, relacionado ao aspecto criativo da linguagem, o qual permite a elaboração de um número finito e infinito de frases a partir de uma quantidade finita de elementos e estruturas. Então, quais são os princípios gerais da gramática gerativa que podem nos ajudar no desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre a língua?
Dentre alguns dos diversos princípios gerais da gramática gerativa, que são capacidade biológica inata, linguagem humana, gramática universal, princípios e parâmetros, recursividade, modularidade, eu vou destacar com vocês dois, né? A capacidade biológica inata e a gramática universal. O primeiro princípio capaz de nos auxiliar no desenvolvimento da capacidade reflexiva sobre a língua é o inatismo linguístico. E esse inatismo linguístico ele está baseado no fato de que o sistema mental do conhecimento de língua como enquanto um objeto da área biológica. A mente humana é dotada de um órgão especificamente humano, cuja função é a de permitir a exteriorização do pensamento. Outro dado importante é que a observação do processo de aquisição de língua pelas crianças pequenas deu lastro à biologização da natureza de linguagem, que é uma característica essencial da gramática gerativa. E aí seria interessante se nós observássemos, por exemplo, falas tais como a gente pode identificar, para quem já teve criança por perto, já deve ter identificado que crianças emitem sentenças desse tipo, eu fazia ou eu queria, como formas de expressão a partir de observações de formações regulares dos verbos. Ouvir, né? Eu ouvi, comer, comi, e escrever, escrevi. Né? Cujos pretéritos perfeitos na primeira pessoa do singular terminam com i. Então, esse erro do eu fazia, eu queria, ele provém, então, de uma análise gramatical feita pela criança de verbos regulares que se conjugam assim. O que falta à criança, então, é o uso dessas formas que só vai vir a partir da experiência com casos excepcionais. Né? Então, existem as regras gramaticais que as crianças que emitem esse tipo de enunciado, eu fazia, eu queria, já entenderam como é que funciona, então as regras gerais elas já adquiriram, né? Então faltam agora as formas irregulares, são as formas excepcionais da língua, né? Mas isso, na verdade, quando elas emitem essas sentenças, na verdade, isso demonstra o quanto que elas já entenderam, né, das regras da língua portuguesa. Né? Outro princípio importante nessa prática de reflexão é a gramática universal, que é uma noção abstrata, porém com implementação empírica em todas as línguas do mundo. Essa expressão se refere a aspectos formais que se apresentam em todas as línguas do mundo. E aí, diante desses princípios básicos, cabe-nos agora pensar em um modelo de gramática que esteja apto a relacionar os conhecimentos básicos em linguística gerativa e essa necessidade urgente de reformularmos o ensino de línguas nas escolas, e aí, desse modo, é importante começarmos pelos elementos linguísticos básicos em gramática gerativa. Né? Quais são esses elementos básicos em gramática gerativa? Né? O primeiro deles são as palavras, né? E as palavras elas podem ser no nível lexical, no nível funcional. No nível lexical, a gente pode dar como exemplo os nomes, verbos e os adjetivos. Né? Mas também a gente tem palavras funcionais, que são os determinantes, as preposições. Outro elemento linguístico importante dentro da gramática gerativa são os arranjos combinatoriais, ou seja, a organização hierárquica, né, que vai demonstrar para a gente uma questão importante no ensino de gramática, que é a concordância, e aí observem que isso vai de encontro, essa organização hierárquica, ela vai de encontro ao que as escolas ensinam em termos de língua, né, porque a gente sempre vê as frases numa ordem linear, né, elas se dão, a organização ela se dá de uma forma linear. E um outro aspecto importante é a endocentricidade da gramática, é a combinação em torno de um núcleo. Né? Essa combinação em torno de um núcleo, essa ideia da combinação em torno de um núcleo, né, que a gente vê lá quando a gente está estudando linguística, lá na teoria X-barra e tudo, né, como que isso é passado para os alunos no ensino. Né? Então, é necessário também a gente pensar sobre algumas hipóteses para esse modelo de gramática, né? Antes da gente passar para a área de ensino, como que a gente vai converter isso para pessoas que não estão pensando a língua como um estudante de letras, né? A gente tem que pensar sobre essas hipóteses aí dos modelos gramaticais.
Uma é que a gramática deve compreender um léxico e uma sintaxe. A outra é que a interação entre o léxico e a sintaxe deve envolver uma precedência, né? Então, como havia adiantado a vocês, esta minha aula ela vai enfatizar aspectos relacionados à palavra, né? Enquanto a professora Elane enfatizou aspectos relacionados à sentença, e a professora Silvia Cavalcante depois vai enfatizar novamente aspectos no nível sintagmático e de constituintes maiores, né? Eu vou enfatizar o nível da palavra, tá? Logo, é importante a gente salientar a relação da palavra e o modelo sintático, né? Então, em relação à função do léxico na gramática, há duas possibilidades. Uma é que o léxico corresponde a um modelo gerativo independente. Esse pensamento ele está relacionado aos lexicalistas dentro da gramática gerativa. E a outra possibilidade é que o léxico é o repositório de átomos que abastecerá o componente sintático. Essa é uma linha não lexicalista de pensamento sobre as palavras, sobre o léxico, tá? Então, há duas possibilidades de pensarmos a morfologia, ou, se a gente quiser chamar de outro nome, sintaxe em palavras, tá? Então, as alternativas são essas aí, é o lexicalismo, que a gente pode seguir aí alguns autores, como Chomsky, Jackendorf, Levin, e etc., e a linha construcionista, tá? Que a gente pode seguir aí como Marantz, Poré e outros muitos autores, né? E a gente vai enfatizar hoje o construcionismo, mais especificamente a morfologia distribuída, que foi inaugurada aí também com Marantz, tá? Antes da gente partir para o nosso foco, que será a morfologia distribuída, é importante apenas tocarmos em alguns aspectos importantes do lexicalismo, já que serão alguns desses pontos que vão motivar o surgimento do construcionismo na sintaxe de palavras, tá? Então, lá no lexicalismo, que foi desenvolvido por Chomsky e todos os que seguiram a linha do lexicalismo, a relação da gramática e do léxico, ela é específica, né? Então, as propostas lexicalistas da gramática têm em comum a defesa de um modelo de gramática que distingue o local para a formação de palavras e o local para a manipulação das palavras para a criação de sintagmas e sentenças, né? E o léxico, então, é o local onde estão alocadas as palavras. Por léxico, entende-se que seja um dicionário, cujos itens lexicais utilizados pela sintaxe para a criação de sentenças estão alocados e são formados. Os itens lexicais já saem do léxico com as suas propriedades gramaticais definidas, ou seja, as informações fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas. E aí a sintaxe, por outro lado, né, tem a responsabilidade de gerar sentenças a partir da manipulação dos itens lexicais selecionados do léxico. Ou seja, a sintaxe não manipularia palavras internamente, né? E aí, ainda no que diz respeito ao lexicalismo, a gente pode dizer ainda que há constituintes elementares que tinham origem no léxico para a composição na sintaxe. O léxico é a fonte dos itens usados pelo sistema computacional da sintaxe, com uma lista. As palavras são criadas no léxico por meio de processos distintos dos processos sintáticos e somente no léxico estão os significados especiais, idiomáticos. E aqui a gente chegou num ponto, né, que eu não sei se é muito claro para todo mundo, quando a gente fala de significados especiais ou significados idiomáticos, né? O que seriam significados especiais? Por que eles seriam chamados de idiomáticos? E aqueles que não são especiais são o quê? Né? Os significados não especiais são os significados composicionais, tá? De estruturas composicionais. Então, vamos ver exemplos disso, né? Vamos pegar aí frases, sentenças como João descascou a maçã, Maria pagou a conta de luz, João engoliu o remédio, Maria chutou a bola, né? Como é que a gente calcula, né? Como é que a gente deriva o significado dessas sentenças? Então, vamos começar aí por João descascou a maçã, porque as demais vão ser muito semelhantes, né? O modo como que a gente vai construir esse significado vai ser muito semelhante. Então, vamos fazer o exemplo aí da primeira.
né? Então, a gente tem João descascou a maçã. Para a gente entender o que é João descascar a maçã, o que a gente tem que entender nessa sentença, né? Primeiramente, a gente tem que saber o que significa o verbo descascar. Por acaso, esse verbo é um verbo complexo, né? Formado complexamente, ou seja, que tem partes internas dessa palavra, né? Então, a gente tem aí, dentro de descascar, a gente tem que pressupor que para a gente descascar tem que ter alguma coisa que possa ser descascada, né? A maçã é um elemento que pode ser descascado, porque maçã tem casca, tá? Então, para a gente entender o que é descascar uma maçã, a gente tem que saber o que é casca e o que é descascar, que é tirar a casca, tá? E aí, depois, esse item ele tem que ser combinado com alguma coisa que tenha casca. Maçã tem casca, tá? Então, descascar a maçã é tirar a casca da maçã, tá? Então, vocês vejam que até aí não tem nenhum significado especial. Você precisa saber o que é casca, você precisa saber o que é descascar. E esse prefixo des, ele tá te dando essa informação de que é tirar a casca, tá? Você tem que saber o que é maçã e depois você tem que saber juntar, descascar a maçã, né? Para finalizar, precisa de um agente, né? De um sujeito que tenha características de agente nessa sentença. Então, João descascou a maçã, João tirou a casca de uma maçã, tá? Que é uma fruta que tem casca. Então, esses significados, essas estruturas complexas composicionais, elas demonstram o cálculo, tá? O cálculo que a gente tem que fazer das partes para chegar ao resultado inteiro da sentença, tá? Então, a partir do cálculo composicional das partes, a gente chega ao significado composicional dessa sentença, tá? Mas será que funciona para sentenças conhecidas como expressões idiomáticas? Será que pagar o pato, né, levar a culpa, é literalmente pagar, ou seja, dar um dinheiro para o pato? Será que quando eu digo que eu preciso descascar um abacaxi, né, na reunião da semana que vem, será que eu vou pegar um abacaxi, vou levar para a reunião e tirar a casca do abacaxi? Será que quando eu digo, pô, engoli muito sapo na aula de ontem, será que eu peguei um sapo e botei na boca? Ou chutar o balde, né? Quer dizer, em vez de desistir, quer dizer que você literalmente chutou o balde, né? Então, o que a gente pode dizer é que os significados eles podem ser composicionais, como aqueles que eu mostrei lá nas sentenças do slide anterior, mas os significados também eles podem ser idiomáticos, né? Não vai adiantar, nesses casos aqui, a gente calcular, né, os significados das partes, né? Porque pagar e pato, quando a gente junta pagar o pato, não quer dizer que a gente vai literalmente pagar o pato. Então, existem alguns outros tipos de significados que não são os composicionais, tá? Então, após toda essa contextualização, podemos partir para os modelos construcionistas, porque eles vão dar aí umas dicas sobre as diferenças desse tipo de significado, principalmente no que diz respeito a esses significados composicionais e idiomáticos dentro de palavras, tá? Então, existem duas linhas principais de construcionismo dentro da gramática gerativa. Uma delas é a morfologia distribuída, como eu disse para vocês, foi desenvolvida principalmente por Alec Marantz, e uma outra que se chama exoesqueletal, que foi desenvolvida principalmente pela Hagit Boré. Tá? Hoje, nessa aula, a gente vai enfatizar a morfologia distribuída, e para quem faz o curso de sintaxe até embaixo, depois a gente vai ter uma aula especificamente sobre a teoria exoesqueletal. Então, uma das principais predições é o fato de que, na morfologia distribuída, os autores surgem com um novo olhar para o sistema computacional, que ganha mais uma responsabilidade, que é a criação de palavras. E aí, desse modo, neste modelo, sentenças, sintagmas e palavras são todos construídos a partir de processos sintáticos. A consequência é a mudança na arquitetura da gramática, né? Para quem conhece aquele modelo do Chomsky, né? Ou aqueles modelos, né? Da teoria padrão estendida, ele vai ser modificado, principalmente naquele item lá do léxico.
tá? E aí o que antes era considerado léxico explodido, e o sistema computacional agora possui 3 listas, cada uma delas responsável por diferentes fases da derivação sintática. Além disso, a morfologia distribuída, ela surge como uma solução para um dos problemas em relação à interface sintaxe-semântica do lexicalismo, que além dos vários componentes da construção, o morfema categorizador é um componente essencial, do contexto sintático que transforma uma raiz em um verbo, por exemplo, ou em um nome, ou em um adjetivo. Tá? E aí, nessa junção da raiz com o primeiro morfema categorizador, negocia-se o significado, que a gente conhece aí como a arbitrariedade do signo, né? Que a gente já conhece aí pelo Saussure. Então, quem já fez alguma partezinha do curso de letras já ouviu falar sobre isso, né? Mas como essa criação sintática de palavras ela ocorre na prática, né? Eu vou pedir para vocês observarem esse mecanismo, ou seja, essa sintaxe até embaixo, e como que ela ocorre em palavras composicionais, né? Como a gente viu, composicional é quando uma relação entre a forma e o significado ela é bem comportada, né? Então, a gente calcula composicionalmente, ou seja, as partes e chega a um resultado do todo, tá? E aí, vamos ver isso agora dentro das palavras. Vamos pegar essas palavras bem grandonas aí do português brasileiro, nacionalização e globalização, né? São palavras com múltiplas camadas, né? São palavras complexas e queria que vocês olhassem aqui, então, as estruturas dessas palavras. Vocês vão ver que as estruturas dessas palavras são bem parecidas, né? Então, a gente tem aí a primeira concatenação da raiz GLOB, de globo, né? Se juntando a um nominalizador, que em globalização é 0, mas é a palavra globo, né? E aí, como eu disse no slide, há 2 slides atrás, né, o ponto da arbitrariedade do signo está na junção da raiz com o primeiro morfema categorizador. O primeiro morfema categorizador é esse nominalizador 0 na palavra globo. Mas que em nacionalização é o ão, né? Então, a gente tem a raiz, NAC, de nação, né? Mais o nominalizador dele, que é o são, tá? Que é o ão, né? Que se junta a essa raiz e forma nação, tá? Nessa fase, né, nessa junção, nessa primeira concatenação da raiz com o primeiro morfema categorizador, então a gente surge com a arbitrariedade do signo, ou seja, todo o resto da derivação da palavra globalização e nacionalização vai carregar esse significado de globo ou de nação. E os demais categorizadores, eles vão agregar um significado composicional às palavras globo e nação. Ou seja, global é alguma coisa, né, é um adjetivo derivado do nome globo. Composicionalmente, em termos de nessa interface entre forma e significado, tá? A mesma coisa ocorre quando a gente concatena o verbalizador izar, né, em globalizar, né, ou o izar em nacionalizar, tá? Vai ter alguma coisa, é um verbo que deriva de um adjetivo globo, que, por sua vez, deriva de um nome globo, tá? E, por fim, a gente forma um novo nome, né, com camadas mais complexas, que é globalização e nacionalização, tá? Então, vocês vejam que esses categorizadores, adjetivadores, verbalizadores e o nominalizador final, eles vão agregar significados composicionais. Então, a gente não tem nenhum susto semântico entre nacionalização, né, e nação, porque esses dois nomes, eles
tem um significado bastante composicional, bastante bem comportado semanticamente, tá? Mas, assim como a gente viu que há sentenças em que a leitura ela não é compatível, né, com a forma, né, no caso de pagar o pato, descascar um abacaxi, né, chutar o balde, isso ocorre também nas palavras, né? Então a gente tem palavras idiomáticas, né, como restaurante, refrigerante, governanta. Será que a gente pode dizer que o significado do verbo restaurar contribui semanticamente para o nome restaurante? Será que quando a gente vai a um restaurante, a gente conscientemente está pensando que a gente vai restaurar as nossas energias? Ou a gente vai sentar lá, vai conversar com alguém, vai comer, alguma coisa assim? Né? Será que quando a gente toma refrigerante, a gente está pensando em frio, em refrigerar? Ou se em governanta, a gente está pensando em governo, assim como a gente pensa no governador? Né? Será que governanta e governador são provenientes de governo, são derivados de governo igualmente? Né? Então, a gente também, assim como a gente tem nas sentenças, a gente tem nas palavras também, idiomaticidade. Tá? E a teoria ela vai prever essas duas possibilidades de dar contas dos dados empíricos nas línguas naturais. E aí é o caso que no inglês é o caso de hammer. Não sei se todo mundo sabe, mas hammer é martelo. E hammer também é martelar, se ele está num contexto de verbo. Tá? E como vocês podem observar aí, hammer verbo não está sendo derivado de hammer nome. Tá? Diferentemente do nome tape, que é fita em inglês, e o verbo tape, tá? Que a gente não tem correspondente em português, mas a gente pode pensar em alguma coisa como televisão e televisionar. Né? Então, televisionar seria derivado a partir de televisão, porque essa composição, essa derivação, ela é bem comportada semanticamente. Então, tem duas possibilidades de você demonstrar a construção de uma palavra. E elas podem ter semelhanças morfológicas e fonológicas, né? E mesmo assim elas serem derivadas, elas podem não ser derivadas daquele nome que em português fica mais claro que a gente veja que martelar, por exemplo, pudesse ser proveniente de martelo. E por que Arad, né, que foi quem pensou sobre essas possibilidades, achou que Hammer nome, né, martelo, nome, martelo e martelar verbo não são provenientes, não são derivados um do outro, né? É porque existe a possibilidade de nós martelarmos um prego na parede com um sapato, tá? Eu martelei aquele quadro usando um livro. Tá? Então, essas possibilidades da língua, essas possibilidades reais, fazem com que alguns autores imaginem essas duas possibilidades. Então, Hammer, nome, e Hammer, verbo, elas não precisam, na verdade, essa relação, em princípio morfológica, ela não precisa, na verdade, ser morfológica. Tá? Mesmo caso de restaurar restaurante. Tá? Será que, porque existe uma relação que uma vez foi morfológica, será que ela precisa ser morfológica para sempre? Né? Então, tem aí uma relação que a gente precisa pensar que são as questões de reanálise de estrutura. E essas reanálises de estrutura, elas acabam resultando em idiomaticidades nas línguas, principalmente no que diz respeito às criações internas, né? As criações de palavras. Logo, no que diz respeito à idiomaticidade, a derivação da palavra pode ou não considerar a morfologia interna. Então, o verbo denominal pode desconsiderar a suposta estrutura nominal interna e formar uma nova raiz, que não carrega, consequentemente, a semântica do nome, como hammer, martelo, e to hammer, martelar. Tá? A outra possibilidade é uma formação com leitura composicional, como tape, fita, e to tape, que é alguma coisa derivada de fita que a gente não tem no português, mas pensem em televisão e televisionar que dá certo.
cuja formação do verbo considera a estrutura interna do nome tape. E aí, para resumir, podemos dizer, então, que a morfologia distribuída ela prevê 3 possibilidades para significados, impondo limites rígidos para o local dos significados especiais. Então, vocês vejam aí que uma leitura ela é proveniente da concatenação, né, da junção do núcleo, né, da raiz mais o primeiro morfema categorizador, tá? E essa leitura é a leitura arbitrária, né? A gente tem também a leitura composicional, né? Leitura composicional é quando a gente junta, além dessa primeira concatenação de raiz mais primeiro morfema categorizador, algum outro categorizador. Esse outro, né, esse segundo ciclo aí, ele é o exemplo da leitura composicional, né, que vai agregar um significado regular a partir da primeira concatenação, tá? E a terceira possibilidade é a possibilidade de idiomatizações. Para idiomatizações, para significados especiais, é preciso que haja um limite, né, para esses significados especiais. Lá no lexicalismo, o Jackendorf, ele sugeriu que esses significados especiais fossem somente atribuídas às palavras. E, desse modo, então, as palavras elas podiam ser expressões, elas podiam ser sintagmas e até sentenças inteiras. Tá? A cobra vai fumar, por exemplo, seria como se isso fosse um léxico. Tá? Fosse parte do léxico. Então, uma frase inteira poderia ser parte do léxico. O Marantz ele coloca um limite para essa idiomatização, para esses significados, tá? Das expressões idiomáticas, mostrando que o núcleo sintático que projeta o agente define, tá, esses domínios de localidade para significados especiais, observando que nada acima deste domínio pode servir de contexto para o significado especial. E aí vocês podem ver nesse desenho aí que esse significado especial está na inserção do agente, tá? Essa, então, seria a fronteira para o domínio de significados idiomatizados. E o agente nunca faz parte da leitura idiomática. Então, esse é o limite para a idiomatização. Então, o limite para a idiomatização não está somente nas palavras, mas está também nas expressões maiores do que a palavra, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, eu falei para vocês que a morfologia distribuída ela vai desenvolver uma arquitetura para esse modelo um pouco diferente, né? Eu falei um pouco, mas é bastante diferente dos modelos propostos por Chomsky, tá? Na gramática gerativa. Então, esse modelo de gramática da MD, vocês vão ver o porquê da expressão distribuída, do adjetivo distribuída na expressão morfologia distribuída. Eu já adiantei para vocês que, em vez de termos um local que é o léxico, né, e a partir daí que ocorreriam as computações sintáticas, nesse modelo aqui, o léxico, já disse para vocês também, é explodido em 3 listas, né? E aí vocês podem observar a lista 1 de traços abstratos, a lista 2 de peças de vocabulário e a lista 3, que é a lista da enciclopédia. Tá? Então, eu vou dar aqui para vocês um resumo da atribuição de cada uma dessas listas. Quem se interessar, depois a gente pode compartilhar alguns textos, a gente pode conversar sobre isso no curso e no projeto. A gente pretende desenvolver bastante o conhecimento sobre esse modelo, mas hoje a gente tem que falar sobre muitas coisas. Então, essas 3 listas estão aí mais ou menos resumidas, e a lista 1 é a de traços abstratos, e essa lista fornece as raízes atômicas e morfemas gramaticais abstratos para o sistema computacional. Os conjuntos de morfemas gramaticais abstratos são determinados pela gramática universal e também por princípios particulares a cada língua. A lista 2, ou lista de vocabulário, de itens de vocabulário, fornece as formas fonológicas para os nós terminais sintáticos. Há um debate
né, a respeito da fase da derivação em que entra a forma fonológica das raízes, se na lista 1 ou se na lista 2. Há um debate, inclusive, onde que entram alguns traços semânticos dessas raízes, tá? A lista 2, ela inclui informação sobre as conexões entre conjuntos de morfemas gramaticais e traços fonológicos, que são as regras de inserção. Os itens de vocabulário, eles vão competir para a inserção, ganhando a competição o mais especificado quanto aos traços albergados pelo nó onde deverá ser inserido. E a lista 3, por fim, a enciclopédia, lista os significados especiais de raízes particulares em contextos sintáticos específicos, dentro de domínios locais. Não é gerativa essa lista, assim como a lista 2 também não é gerativa. O único componente gerativo na gramática gerativa é a sintaxe. Os demais, fonologia e semântica, são itens o quê? Interpretativos, tá? Mas também pode ser expandida, apesar de não ser gerativa, tá? O modelo, ele tem ainda algumas propriedades básicas importantes e que vão se relacionar com aquelas listas, muitas vezes, tá? Vão se relacionar nessas listas no que diz respeito à fonologia, a semântica, a sintaxe. E aí, o que vocês... quais são essas propriedades básicas, né? Uma delas é a inserção tardia. Inserção de item de vocabulário ou a informação fonológica na estrutura sintática é criada pelo sistema computacional e ocorre após a construção do esqueleto sintático, isto é, pós-sintaticamente. Então, os itens, eles são arranjados lá, eles são selecionados na lista 1, né? E aí forma-se o esqueleto nas funções sintáticas, nos processos sintáticos, e esses itens depois vão para a lista 2, tá? Por isso que é inserção tardia, porque a lista 2, ela é pós-sintática, né? Vou voltar aqui, vocês vejam aí que tem uma seta que sai dos traços abstratos e vai para a sintaxe, e só depois da sintaxe, essa computação por fases, é que esses itens, esses esqueletos são enviados para a lista 2 e para a lista 3, tá? Subespecificação é uma outra propriedade básica de itens de vocabulário. O item de vocabulário, então, é escolhido para ser inserido no nó sintático terminal. Não precisa conter todos os feixes de traços contidos no nó sintático, candidato para inserção. Em uma competição de itens de vocabulário para a expressão do morfema, o item com todos os traços do morfema ou que contém um subconjunto de traços mais especificado é o que ganha a competição. Um exemplo disso no português: eu estava, ele estava. O item estava, ele é subespecificado para quê? Para a pessoa, tá? Então, a gente sabe que é pretérito imperfeito, né, do indicativo, mas a gente não sabe, sem o contexto do eu ou ele, a gente não sabe se é a primeira pessoa do singular ou se é a terceira pessoa do singular, tá? Porque esse item estava, ele é subespecificado para a pessoa. E a terceira propriedade é a estrutura sintática hierárquica all the way down. Tá? Então, a estrutura de nós funcionais, onde os itens de vocabulário serão inseridos, é determinada segundo a hierarquia das operações e princípios sintáticos. Além disso, a sintaxe é responsável por comandar não só a criação de sentenças e sintagmas, mas também a criação de palavras, tá? All the way down, até embaixo, tá? Desse modo, se assume que os processos sintáticos concatenar, mover e copiar também são utilizados pelo sistema computacional para a formação de palavras. Então, esse modelo, ele apresenta uma alternativa sintática na formação de palavras, de modo que a construção de palavras complexas se dá na sintaxe, considerando que os mecanismos que geram palavras, sintagmas e sentenças, concatenar e mover, são os mesmos. O que vai diferenciar uma categoria de nível lexical de uma categoria frasal vai ser a função das categorias dos constituintes envolvidos, e não as operações que vão combiná-las, tá? E aí, então, como será que a morfologia, né, vamos chegar lá no principal, né, como que a morfologia distribuída ela pode contribuir, então, para a educação básica,
né? Sobre as regularidades e delimitações de idiosincrasias semânticas no interior de palavras complexas, a gente pode dizer, por exemplo, que a semântica do derivado é derivada segundo uma regra semântica regular no passo da derivação, né? Mas que também pode ser que uma semântica do derivado é derivada mediante um salto semântico idiosincrásico na derivação, que eram aqueles casos de idiomáticos, né? Então, se considerarmos as palavras complexas do português brasileiro, sendo palavras complexas, né, as palavras que contêm múltiplas camadas morfêmicas, que deriva da concepção de modelos construcionistas de que há sintaxe no interior de palavras, assim como há sintaxe no interior nas sentenças, né? Então, vamos observar aqui esse quadro que estabelece as possíveis formações de palavras complexas no português brasileiro. Não é? Então, a gente tem aí as formações possíveis. Então, as formações possíveis no português são nome para verbo, nome para adjetivo, verbo para nome, verbo para verbo, verbo para adjetivo. A gente também tem as possibilidades de adjetivo para nome, adjetivo para verbo e adjetivo para adjetivo. Vamos deixar o advérbio um pouquinho de lado, né? Porque o advérbio tem umas complicaçõezinhas aí. Na verdade, eles são muito bem comportados em termos de formação de palavras, mas eles têm uma questão particular, tá? E aí também a gente pode ver depois para quem se interessar, tá? Então, existem todas as possibilidades de cruzamento de classes de palavras no português brasileiro, né? Então, todas as possibilidades estão aí descritas, e mais, em todas as possibilidades de derivação, a gente pode ter leituras composicionais e idiomáticas. Vocês vejam aí que há umas coresinhas diferentes, né? Eu não sei direito que cores são essas, tá? Uma é um laranjinha claro e o outro um salmãozinho, né? Então, brinco, brincão. Brincão é o quê? Um brinco grande, né? Mas, será que cartaz é uma carta grande? Né? Será que carteira tem a ver com carta? Né? Então, a gente tem aí as possibilidades, né, de nome para nome, de derivação, né, de formação de palavras complexas, de nome para nome, que são composicionais, e tem aquelas que são idiomáticas. Né? Telefone, telefonar. Telefonar é fazer uma ligação através do telefone. Né? Grampo, grampear. A gente pode grampear com grampo uma folha na outra, mas a gente pode grampear um telefone. Né? Quando a gente grampeia um telefone, não tem grampo. Tá? É um outro tipo de grampo, né? É um grampo metafórico, e que na morfologia dessa palavra, na relação entre a forma e o significado dessa palavra, a gente não vê uma regularidade no cálculo das partes. Tá? Então, como que essa tabela ela pode ser de alguma forma útil como ferramenta de ensino? Né? Então, como é que a gente pode relacionar a linguística com o ensino a partir de uma tabela de formação de palavras no português brasileiro, de palavras complexas? Primeira delas, a conscientização de morfemas, ou itens de vocabulário, né? Porque aí a gente vai ter um debate. O que é um morfema e o que é um item de vocabulário, que não vai caber aqui, né? Não vai caber ao professor de educação básica fazer, mas que nós, linguistas, temos que fazer. Né? Então, existe um debate sobre o que são aquelas partes das palavras, né? Aqueles prefixos, aqueles sufixos, né? As raízes. Então, aquilo são morfemas ou itens de vocabulário? Né? Pela morfologia distribuída, são itens de vocabulário, mas se a gente pegar teorias anteriores, aquelas peças podem ser morfemas. Tá? Outro dado importante é que quais são as possibilidades de formação de palavras no português brasileiro. Um dado importante que vocês devem ressaltar é o fato, que vocês devem destacar, é o fato de que a formação as formações de verbos a partir de verbos, ela somente se dá a partir de prefixos, por exemplo. Né? A gente não forma um verbo a partir de outro verbo como a gente forma as demais palavras.
né, que é a partir de sufixos. Então, essa conscientização de prefixos e sufixos, essas peças, né, elas precisam estar muito claras para os alunos, né? Quais são essas peças? Precisam estar conscientes para os alunos, né? E se a gente pensar em algo assim mais concreto ainda, né, na interface entre a língua e a escrita e facilitar o entendimento de palavras terminadas por izar, por exemplo, né, quando eu dei aula para o ensino fundamental, eu dei aula para o ensino fundamental há cerca de 2 anos, né, muitas dúvidas dos alunos eram provenientes que poderiam ser resolvidas a partir da conscientização de peças de vocabulário do tipo prefixo e sufixo. Uma vez uma aluna me perguntou, poxa, professora, eu tenho muita dificuldade de saber quando que uma palavra terminada por izar, ela é com Z ou é com S. Né? Então, essa conscientização dos morfemas categorizadores, ela pode ajudar nessa interface entre a língua e a escrita, né? Então, esses exemplos que eu estou dando aí de análise, analisar e romance, romantizar, o que a gente pode perceber? Que em analisar, esse S, ele é proveniente do S da raiz análise, né? Enquanto que romantizar não está na raiz de romance, né? Romantizar, esse izar, é o sufixo izar, né? O sufixo izar formador de verbo, é um verbalizador, né? É izar verbalizador, e o outro izar, na verdade, ele não é um izar, ele é um ar, né? Esse análise, ele que vai formar o verbo analisar. Então, essa consciência do que é parte da raiz, o que é parte do morfema categorizador, ela é extremamente importante, inclusive, na hora de escrever as palavras. Ela pode tirar muitas dúvidas sobre como a gente escreve uma palavra. Isso é importante na educação básica, dentre muitas outras, e eu vou deixar para as atividades as outras possibilidades da gente fazer esse relacionamento aí com a educação básica e essa tabela, tá? Mas aí quem estiver fazendo o curso, ou for participante do projeto, depois vem uma atividade sobre isso daqui, tá? E aí, que tal a gente tentar dar mais um passo com a morfologia distribuída no ensino da educação básica, partindo para uma possibilidade de interdisciplinaridade, considerando os neologismos de Guimarães Rosa, por exemplo, né? Essa interdisciplinaridade, ela vai se dar com a literatura. Então, a formação de palavras, ela pode ser base para estudos literários, ou pelo menos para uma interface, né, para uma interdisciplinaridade entre essas duas correntes, né? Então, em Grande Sertão Veredas, a gente observa muitos neologismos, né, que ficaram famosos, né? Guimarães Rosa ficou conhecido com os seus neologismos, né? Então, dois exemplos que a gente pode pegar lá do Grande Sertão Veredas é brincação e tratagem, tá? Brincação e tratagem. Nunca ouvi falar nessas palavras, a não ser pelo Guimarães Rosa, né? E aí a gente pode brincar com isso, né? A gente pode mostrar que essas palavras, por exemplo, ou pelo menos o professor precisa saber, né? Que essas palavras elas são provenientes de processos distintos de formação. Enquanto que em brincação há uma troca de sufixo, ou seja, o item de vocabulário aplicado para implementar fonologicamente o morfema nominalizador, ele foi alterado, né? Brincadeira, né? E em tratagem há uma extensão do uso do sufixo agem a uma base com a qual não era usada. Então, a forma tratante não é nominalizada por agem, mas essa possibilidade é prevista na língua, tá? Então, além de apresentar e brincar com os alunos com a criação de palavras novas, nós podemos ainda mostrar que essas inovações linguísticas sensacionais, elas seguem um padrão, né? Elas seguem as regras gerais de formação de palavras em português brasileiro, né? Assim como aquelas crianças que eu mostrei lá, aqueles casos de eu queria, eu fazia. As pessoas podem fazer isso também com as palavras, né? Ou seja, a troca do item de vocabulário a ser usado para implementar o categorizador nominal em brincação, ele segue um modelo bastante produtivo, como vemos em brincação, a gente vem malhar,
malhação, separar, separação. Né? Então, Guimarães Rosa teve, neste caso, a percepção de que o sufixo são ele aparece no mesmo contexto sintático do sufixo eira ou deira, como vemos em chorar, choradeira, né? Beber, bebedeira, cansar, canseira, tá? Então, essa alternância de sufixo na geração de nomes deverbais só é possível por conta de identidade de estrutura sintática. Ao perceber isso, o autor teve a possibilidade de inovar. Podemos repetir a operação recriando as palavras acima com a troca de sufixo, de modo que as formas criadas sejam possíveis. Choração, bebeção, cansação, né? Outro ponto relevante a ser considerado sobre esses saberes inconscientes que a linguística torna consciente é que as descobertas morfológicas de Guimarães Rosa não só permitiram a ele saber quais formas criar, mas também quais formas não criar. Tá? Então, a troca do sufixo era, ou dera, né, esse desenho aí a gente precisa ainda identificar, pelo sufixo são, não seria possível num contexto em que o nominalizador se prende a um adjetivo, uma vez que a tal base pode se ligar eira, mas não são. Assim, formas agramaticais, como as apresentadas abaixo, não ocorrem nas obras do autor. Doidação, malucação, essas formas que são agramaticais, porque não seguiriam as regras da língua, a gente não encontra no Guimarães Rosa, tá? Bem, a gente viu muita coisa, né? E aí agora eu vou tentar fazer um resumo aí do que a gente viu, tá? A gente viu, por exemplo, que o significado de palavras complexas ele é obtido por meio de dois mecanismos. Uma convenção negociada sobre o merge de raiz mais peça vocabular categorizadora, e aí nós temos a arbitrariedade do signo. 2. Após a fixação da leitura convencionada, novos categorizadores podem ser juntados. Eles adicionam instruções para o cálculo semântico que alteram de maneira regular e composicional o significado da palavra básica. E, a partir daí, novos significados podem ser negociados tardiamente em camadas posteriores à concatenação da raiz com o primeiro morfema categorizador, que revelam a possibilidade de idiomatizações em palavras, do mesmo modo como existem idiomatizações em construções sintáticas maiores. Tá? Então, esses foram os três, para resumir toda a história, existem os três mecanismos de significados em palavras complexas. E como que a gente pode brincar com isso dentro do ensino da educação básica para tornar não só esses mecanismos, mas os itens que formam todo esse arcabouço de formação de palavras possível, tá? Essas foram algumas das referências utilizadas, então tem referências aí não só dos parâmetros curriculares nacionais, obviamente, da língua portuguesa, mas também textos da morfologia distribuída e da gramática gerativa como base, e também um estudo que é do Everton Lourenço Silva, que é justamente o estudo do mecanismo de criação neológica na obra de Guimarães Rosa, que foi uma dissertação defendida por ele lá no UFRJ e orientada pela nossa querida Miriam Lemley, que foi a idealizadora desse projeto e também desse curso. Tá? Então, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês esse momento, que a aula tenha sido bastante clara, que tenha suscitado novas ideias para o ensino da morfologia. E para os alunos do curso, gostaria que vocês ficassem atentos à atividade referente a essa aula, que será postada lá na nossa sala do Google Classroom, em breve, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês.